seu coração quando nos lembram a fé que revelaram nossos pais ante a dor e a morte até. Mesmo em prisões, os nossos pais firmes morriam sem pesar, merecem nossa imitação. Antes morrer do que pecar. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos bendita a fé dos nossos pais, possamos nós te ser fiéis, sempre honrar e proclamar com devoção os teus lauréis. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossas inspira nossos ideais. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos, né? Muito bom aqui estar de volta no canal, né? E hoje eu vim falar sobre um tema muito interessante, que é os eventos finais. Eu comecei a fazer uma série, né? E esse é o primeiro tema. Foram quatro vídeos
esse primeiro tema iremos ver como ocorreu o primeiro decreto dominical. Depois vamos ver como Deus conduziu no segundo decreto dominical e como Deus conduziu o seu povo no terceiro decreto dominical. E por que Jesus ainda não voltou? O que está faltando para ele voltar? Então, que esses temas são muito importantes, né? Que a gente possa meditar nisso, que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre como Deus conduziu o seu povo no passado. Iremos ver nesse primeiro um pouquinho mais como vai ser o decreto dominical no nosso tempo, baseado no que foi antigamente, ali na época, quase na época dos discípulos, um pouquinho depois ali, na época ali em que a igreja estava indo para a igreja católica. Então, iremos ver um pouquinho mais como foi esse movimento, como começou, e quais foram as fases que o decreto passou, e como que será nos nossos dias, né? Mas antes, irmãos, eu convido os irmãos a falarmos com Deus. Vamos lá? Papai do céu, santificado seja o nome de Deus. Um tema extremamente importante que iremos ver hoje. Te pedimos por dê iluminação e poção dobrar o teu Santo Espírito, possamos entender e compreender o que o Senhor tem a falar para nós. Que o Senhor nos dê luz, muita luz, pois somos todos maravilhosos, Deus. Te pedimos a tua poderosa bênção no doce e poderoso nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu espero que os irmãos possam aí acompanhar conosco nos slides. Pode passar. Vamos passando um pouquinho. Pode passar para o próximo, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar mais um. Isso, volta um pouquinho. Vamos começar lendo Apocalipse, irmãos. Mais um slide para trás. Esse aí. Vamos lá? Fala assim, irmãos. Depois vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o quê? O selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, às quais fora dado que danificassem a terra e o mar. Então, aqui em Apocalipse 7, a gente vê o quê? O selamento, né? A gente vê ali Deus, ele trabalhando ali, e ele fala que está segurando os 4 ventos da terra, para que não sopre sobre árvore alguma. E ali na Bíblia, árvores em profecias é o quê? O povo de Deus, né? Até que o seu povo seja o quê? Selado pelo selo do Deus vivo. Então, vamos aqui, a gente conhece bastante sobre o selo de Deus, né? Mas vamos dar aqui uma pequena olhadinha sobre o selo. Pode passar o slide. Esse aí é um selo. Pode passar o outro. Esse aí é mais ou menos como era o selo naquela época, né? Vamos mais um. Irmãos, o selo, ele tinha 3 coisas que eram suas características, né? Primeiro, ele identifica a quem ele pertence, o nome da pessoa. Depois, ele fala qual é o cargo dessa pessoa. Depois, ele identifica seu território ou o seu domínio. Pode passar? Irmãos, o selo de Deus se acha no 4º mandamento, que fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, ele identifica quem é a quem pertence, a Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pode passar o próximo? Então, irmãos, em resumo, porque o 4º mandamento, ele é o selo de Deus ou a marca dele. Porque ele identifica a quem pertence a Deus, identifica o seu cargo, que é o Criador, identifica o seu território, que é toda a terra. Somente esse mandamento de todos os 10, ele identifica isso. Ele mostra quem é que mandou isso, né? Pois se tivesse isso jogado no chão, sem o 4º mandamento, poderia ser
lei de qualquer país. Mas quando tem o quarto mandamento, sabemos que é a lei de Deus. Por isso, o sábado é o selo de Deus. Isso aqui, irmãos, para nós que conhecemos bastante, isso aqui até agora tá normal. A gente conhece bastante sobre o selo de Deus, mas vamos ver um pouquinho mais. Pode passar o próximo. E fala assim: o sábado foi inserido no decálogo como selo do Deus vivo, identificando seu legislador e tornando conhecido o seu direito de governar. Era o sinal entre Deus e o seu povo, um teste de sua obediência a ele. Então, aqui, a irmã White já vem confirmando isso, né? Está lá em Sign of the Times, 3 de maio de 1896, na página 273. Então, aqui, ele vem falando isso, né? Que o sábado é o selo de Deus. E agora, vamos lá para Apocalipse. Próximo slide. Não, isso aqui é uma coisa bem conhecida por nós. Fala assim: a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que recebam uma marca na mão direita ou na fronte. Então, essa imagem da besta, né? Ela faz que ricos e pobres, livres e escravos, que sejam uma marca na mão direita e na fronte. Irmãos, quando esse texto aqui ele vem falando, ele vem citando um outro texto da Bíblia, está lá no Antigo Testamento, que é Deuteronômio 6. Mas antes, irmãos, eu gostaria de lembrar um pouco os irmãos que antes de Deuteronômio 6, vem Deuteronômio 5, que fala sobre a repetição da lei. Então, está ali pela segunda vez na Bíblia os mandamentos. Então, vamos lá, ver o que está em Deuteronômio 6. Fala assim, irmãos: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, e os ensinarás a teus filhos, e deles falarás sentado na tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te também. As atarás o que, irmãos? Por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. Então, aqui Deus vem falando, irmãos, que os mandamentos de Deus era para colocar onde? Ali simbolicamente, né? Na tua mão e também entre os teus olhos, na testa, né? Então, aqui, uma marca na mão e na testa, né? Então, a gente vê que o mandamento de Deus realmente é o Senhor de Deus, pois o próprio Deus manda o quê? Guardar na nossa mão e na nossa mente. Em outras palavras, irmãos, o que significa a mão, a marca na mão? A mão é símbolo de trabalho. E a mente, ou a testa, é símbolo de quê? De consciência, né? E aqui vem um pequeno detalhe, irmãos. O selo de Deus, ele só pode ser os dois. Tanto na mão, como na testa. A marca de Deus só pode ser os dois, irmãos. Mas a marca do diabo, a marca da besta, ele aceita somente um. Pode ser a mão. Minha consciência sabe que é o sábado, mas eu trabalho no sábado. E irei receber a marca da besta. Ou eu posso ter na mente. Você vê só a marca da besta na mente. Mas não importa. Para Deus só importa se for os dois. Mas para o diabo, não. Vamos para o próximo slide. E fala assim, irmãos: o domingo é a marca de nossa autoridade. A igreja está acima da Bíblia e a transferência da prática do descanso sabático é a prova desse fato. Então, aqui, a gente vê que o domingo é a marca da besta, né? A marca de autoridade deles. Pois eles que mudaram esse dia, né? Inclusive, Daniel fala que queriam mudar os tempos e as leis, né? E eles quiseram tirar o único mandamento que tira Deus da lei. É o selo de Deus, né? Da igreja tiraram esse mandamento. E o outro fala assim embaixo: é claro que a igreja católica afirma que a modificação foi um ato seu, uma marca de poder eclesiástico e autoridades em questões religiosas. Então, aqui eles deixam bem claros, né? Que é o quê? Uma marca. Outra palavra seria o quê? Um selo. Identifica o quê? Quem fez? A Igreja Católica. O seu domínio, né?
poder deles, da autoridade deles. Então, a gente vê que o selo de Deus é o sábado. E a marca da besta é o domingo. E agora, irmãos, vamos entrar numa parte que vai começar a ficar bonito. A história vai ficar interessante. Até agora, vimos um pouquinho mais sobre o selo de Deus, que é a marca da besta. Vimos que o selo de Deus é o sábado e que a marca da besta é o domingo. E agora, irmãos, vamos lá. Vamos voltar para Apocalipse 13, o verso 14. Próximo slide, está aí já. Fala assim, irmãos. Por meio de sinais que lhe foi concedido fazer na presença da besta, enganava os que habitam sobre a terra. Ele dizia que fizesse uma imagem à besta que foi ferida a espada e viveu. Então, aqui, está falando sobre o que é a segunda besta, né? Para que a segunda besta vai fazer uma imagem, algo semelhante ao que fez a primeira besta, né? Uma foto, irmãos, é algo muito semelhante, né? Principalmente hoje em dia com a nossa tecnologia, uma foto, ela tem até mais detalhes do que uma imagem pessoalmente, né? Então, a gente vê que isso aqui é bem semelhante, né? Então, para a gente saber o que vai acontecer no futuro, irmãos, temos que olhar o quê? Para o passado, né? Tem um texto da irmã White que é muito conhecido, que ela fala assim, nada temos a temer contra o futuro, a não ser que nos esqueçamos como Deus nos tem conduzido. Então, que a gente possa olhar para um pouquinho, para o que aconteceu na época de Constantino, no decreto que aconteceu na época de Constantino, para que a gente possa compreender e entender como vai ser nos nossos dias. E se vemos isso, irmãos, se seguirmos isso, nada teremos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos tem nos conduzido. E vamos ver, irmãos, como isso foi detalhadamente acontecido. Isso aqui, para muitos, vai ser algo novo, né? Assim, é algo que, infelizmente, em nosso meio, não é muito falado, não é muito pregado dessa maneira, né? A gente vê muito sensacionalismo, muito eu acho que vai ser sim, talvez seja assim, mas realmente o que aconteceu na história não se fala muito. E hoje vamos ver isso aqui, para muitos vai ser uma novidade. Porque, assim, realmente essa pregação aqui, eu ouvi somente esse irmão pegar, esse pastor pegar, o pastor Rubens Fernandes. Então, é algo que poucas pessoas conhecem, mas que eu acho que em nosso meio, com a nossa luz que temos, deveria ser um assunto extremamente conhecido. Até porque pregamos sobre o decreto dominical e muitas vezes temos várias ideias equivocadas sobre isso, como isso vai acontecer. Mas Deus ele já mostrou para nós como isso vai acontecer no passado. Mas a gente tem que saber disso. Temos que pesquisar. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o decreto dominical de Constantino. Esse decreto aqui, irmãos, diferente dos outros dois que veremos, ele passou e ele foi até os últimos fins, ele foi até o final. Os outros que vamos ver, eles avançaram bastante. O primeiro avançou um pouquinho ali, o segundo avançou bastante, o terceiro, né, que vamos ver ali, ele avançou muito, mas somente esse Constantino ele foi até o final. Ele foi não só a parte sutil do decreto, até o decreto de morte, ele chegou a esse ponto. Então, isso aqui, vamos ver um pouquinho mais nesse primeiro, como vai acontecer em nossos dias, como esse decreto, ele vai até o fim. Fala assim, Constantino passou a colocar sob a proteção da divindade padroeira dos imperadores soldados do século anterior, o Deus Sol invicto. Constantino acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Então, aqui a gente vê um pouquinho mais sobre Constantino. Né? É uma figura muito conhecida, muita gente conhece ele, né, principalmente profecias, e a gente sabe ali que ele foi o primeiro imperador, entre aspas, ali, cristão, né, que ele professou o cristianismo, mas, na verdade, nunca houve essa conversão verdadeira. Próximo slide.
Aqui começa o decreto dominical de Constantino. Fala assim, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, aconteceu esse decreto que falava assim, irmãos, que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Irmãos, o dia do sol também é conhecido como domingo puxando para o nosso tempo, né? O dia do sol é qual? O domingo. Não obstante, atendam aos lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou do plantio da vida. Então, esse decreto aqui, ele fala o quê? Que todos os juízes, todos os habitantes das cidades e todos os mercadores e artífices descansem no domingo. Quem estava livre desse decreto? Os que moravam no campo, né? Os lavradores, eles ali estavam meio que, posso falar, meio que livres, né? Nesse primeiro momento. Então, a gente viu aqui que nesse primeiro decreto, ele falou que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, né? Eles ali deveriam o quê? Descansar no dia do domingo. O primeiro decreto dominical. A gente vê ali, irmãos, quem estava no campo ficou sem muitas restrições, né? Não teve praticamente nenhuma restrição, né? Então, agora a gente entende um pouquinho mais, irmãos, porque Deus mandou e porque o ideal de Deus é que a gente estejamos no sítio. Por quê, irmãos? Porque quando o primeiro decreto dominical sair, não vai afetar muito quem está no sítio. Porque a pessoa que está no sítio, ela tem mais liberdade. Ela é mais livre. Diferente de quem está na cidade. Então, a gente vê que o ideal de Deus ali é que estejamos no campo, né? A gente vê aqui um pouquinho mais, só nesse primeiro aqui, por que isso, né? Vai sofrer menos, né? Inclusive, uma ideia muito equivocada que temos no nosso meio é que devemos ir para o campo somente quando sair o decreto. Mas essa ideia errônea vai trazer tantos e tantos sofrimentos e aflições para quem a seguir esses conselhos, que não são conselhos de Deus. Pois o conselho de Deus é que estejamos no campo. E que, irmãos, possamos ser obedientes e seguir o que Deus tem a falar. O campo é a melhor escolha. Devemos estar no campo não só para não sofrer ter um decreto, mas porque envolve transformação de caráter. O nosso preparo para o céu, a única coisa que me levar para o céu, irmãos, é o nosso caráter. Então, que a gente possa ir para o campo, pois lá Deus irá trabalhar e transformar o nosso caráter para o céu. Então, a gente vê um pouquinho mais ali, essa primeira parte aqui, né? Vamos lá? O próximo. Irmãos, aqui vem uma parte muito interessante, né? Constantino, lançou aquele decreto, né? E aí aconteceu uma coisa interessante. Porque, assim, muitas pessoas falam que os cristãos, naquela época, já guardavam o domingo. Só que esse pequeno relato histórico aqui fala que isso não é bem assim, né? Não era bem assim, porque depois desse primeiro decreto, né, Constantino teve que lançar um segundo decreto que falava assim: embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda do domingo para tentar solucionar a polêmica de guardar o sábado ou o domingo na igreja cristã, na realidade, o decreto não se aplica aos cristãos ou aos judeus. Então, ali, Constantino, ele viu o quê? Que o povo não gostou daquele decreto. Constantino era um político, né? E todo político sabe que tem que ouvir o povo, né? Então, o povo ali, quando viu que era para trabalhar, não era para trabalhar no domingo, o povo ficou revoltado. E ele falou o quê? O decreto, aquele que vimos lá atrás, não se aplica aos cristãos ou aos judeus. Logo, a gente vê aqui que os cristãos guardavam o sábado nesse período, irmãos. Pois se eles estavam preocupados, se teve que haver um segundo decreto para explicar que o primeiro decreto não se aplicava aos cristãos, significa que os cristãos guardavam o sábado. Então, irmãos, aqui isso é uma prova histórica, que nessa época os cristãos ainda permaneciam fiéis ao sétimo dia, ao sábado do Senhor.
pois o próprio Constantino teve que retroceder um pouco e falar que aquele decreto não se aplicava aos cristãos ou aos judeus, né? Então ele colocou ali no mesmo nível, cristãos e judeus, pois os dois, naquele período, naquele momento, guardavam o sábado. E os dois, eles ficaram preocupados. Ficaram, não está certo isso não queremos isso aqui não. E ele teve que meio que voltar atrás um pouquinho e falar que aquele decreto não se aplicava aos cristãos ou aos judeus. Próximo decreto, próximo slide, quer dizer. Aqui, irmãos, Constantino vai avançando no decreto. A gente viu que no primeiro ele foi bem sutil, né? O decreto lançou, ele falou que estava na cidade, não era para trabalhar, mas quem estava no campo poderia continuar as suas atividades normais. Mas agora ele vem falando assim, irmãos. Mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios, foi rogado às autoridades seculares que promulgassem um edito que inspirasse terror ao povo e os obrigasse a abster do trabalho no domingo. Então, agora ele viu que aqueles concílios, o que ele estava fazendo ali não estava dando muito efeito, né? Os decretos, ele foi rogado às autoridades seculares para que promovessem um edito que inspirasse terror ao povo e obrigassem o povo a abster do trabalho no domingo. Então, acho que a gente vai começar a ver aqui um pouquinho mais sobre um decreto mais, como posso falar, um decreto que começou a ser mais rígido, né? Começou a ter punições ali. Tá? As pessoas estavam sendo obrigadas a não trabalhar no domingo, numa fase mais avançada do decreto. Próximo slide. Então, vemos como isso vai avançando. Né? Começa só não trabalha no domingo, depois vai começar a obrigar as pessoas a não trabalhar no domingo. E vem falando assim, irmãos, no sínodo realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas com maior força e solenidade, foram também incorporadas à lei eclesiástica impostas pelas autoridades civis através de toda a cristandade. Então, ali elas foram impostas pelas autoridades civis e pelas autoridades religiosas. Então, a gente vê ali aquela união bem conhecida, né? Igreja e Estado se uniram para perseguir o povo de Deus. Vamos ver agora, irmãos, o que Hermite falou no livro Grande Conflito. Na página 574, fala assim, falando um pouquinho mais sobre esse decreto, né? Ordenava-se a todas as pessoas de qualquer classe abster do trabalho usual sob pena de multa aos livres e açoites no caso de serem servos. Mais tarde foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda dos bens e, finalmente, os que se não quisessem mudar fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. Em outras palavras, morte. Decreto de morte. Então, irmãos, aqui a gente vê um pouquinho mais sobre Ellen White explicando como é que foi isso, né? Primeiro, pena de multas e açoites, no caso dos servos, dos livres, né? E no caso dos servos, também foi decretado isso, né? Que os ricos fossem punidos com a perda de bens e depois escravizados, que não pudessem mudar, e os mais pobres que fossem mortos. Irmãos, vamos ver agora, no próximo slide, as fases desse decreto, como foi. Como estamos vendo, irmãos, primeiro vem o quê? A lei de descanso no domingo. Depois vem a multas e açoites. E depois a perda de bens. Depois a perda da liberdade. E, por último, a morte. Então, a gente viu, irmãos, que nesse primeiro decreto dominical houve 5 fases. Uma lei de descanso, multas e açoites, perda de bens, perda de liberdade e, enfim, a morte. Então, houve 5 fases.
É muito importante, irmãos, que possamos meditar nessas 5 fases, que possamos ver um pouquinho mais para frente como vai ser nossos dias, essas 5 fases. Próximo slide. Fala assim, por meio de sinais que lhes foi permitido fazer na presença da besta, enganava aos que habitam sobre a terra, e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que foi ferida à espada e viveu. Então, a gente vê aqui sobre a imagem da besta novamente, né, que seria feita a imagem à besta. Vamos agora ver um pouquinho mais, irmãos, como vai ser nos nossos dias, né? Quais serão os argumentos e um pouquinho mais para frente como isso vai acontecer em nosso tempo. Vamos ler aqui uma carta do antigo Papa que morreu, o Papa Francisco, na Laudato Si, e ligando um pouquinho o que esse Papa falou com esse Papa atual, né? Esse outro Papa que morreu, o Papa Francisco, ele era um Papa que era mais das causas sociais, ali, os trabalhadores e tal. Trabalhava mais ali, como posso falar, mais com as causas sociais. Esse outro Papa, ele trabalha mais com as causas sindicais, ele gosta mais do sindicalismo, né? Mais ali com a classe dos movimentos trabalhistas no Brasil, poderia colocar assim, né, para a gente entender um pouco melhor. Então, a gente vê que esses papas, eles se complementam, né? Um era mais por causas sociais, o outro mais por causas trabalhistas. E a gente vai ver, irmãos, que isso também vem falando aqui. Fala assim, é um pouquinho extenso, mas vamos lá. A necessidade de cada um de se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a destruição, para a desfiguração e destruição do ambiente. Então, esse papo também aqui é muito focado também na questão ambiental. Eu esqueci desse ponto, mas ele era um papa que ele focava muito nessa questão social, ambiental, de olhar para as classes mais rejeitadas, as classes mais inferiores da sociedade. Era um papa mais do povão, poderíamos colocar assim. Então, ele me fala aqui que devemos reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração ou destruição do nosso ambiente. Então, ele vem falar aqui sobre problemas ambientais, né? Primeiro motivo dele ali. Depois, ele vem falando um pouquinho mais no próximo slide, ele fala assim, próximo, isso, volta um pouquinho, isso. Fala assim, irmãos, vivemos já há muito tempo na degradação moral. Então, o Papa Francisco ali, ele começa ali argumentando. Primeiro, ele fala sobre destruição do ambiente, um motivo ambiental. Depois, ele fala sobre a degradação moral, né? São problemas muito desconhecidos, né? Principalmente no mundo religioso, né? Sobre, principalmente a degradação moral, que é muito conhecida no nosso meio. No meio cristão em geral, né? Isso também é a degradação do ambiente, né? Nós, como servos de Deus, né? Devemos cuidar do ambiente. Ele vem falando assim, né? Baldamos-nos na ética, a bondade e a fé. A honestidade chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na defesa dos nossos próprios interesses. Próximo. Ele fala assim, quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo e o ar, tudo isso é pecado, porque é um crime contra a natureza e é um crime contra nós mesmos e é um pecado contra Deus. Próximo slide.
Ele fala assim: esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, na tal de inteligência, respeite as leis da natureza. Nesta linha, o descanso do sétimo dia não é proposto somente para o ser humano, mas para que descanse o teu boi e o teu jumento. Êxodo 23, verso 12. Assim, nós damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico, que se desinteressa das outras criaturas. Né? Isso aqui a gente concorda com ele também. Que o descanso do sábado, né, não é somente para nós, mas também para a natureza e para os animais, para tudo. Né? É um descanso geral do sábado. Próximo slide. Mas até aqui, a gente concorda com o que ele está falando. Ele está falando que é correto, realmente. Há problemas ambientais, há problemas sociais e há problemas de nível, moral, social e climático. E que realmente devemos descansar um dia, o sábado. Até aqui está ok. Agora, ele falando assim, irmãos, a tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Então, aqui o Papa ele vem falando, ele vem admitindo que o Criador deixou um ritmo na natureza, né? Um ritmo de 6 dias e descansa ao sétimo dia. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat, ou nos 10 mandamentos, ou na lei do sábado. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras e Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. Até aqui concordamos com ele. Mas agora ele começa a mudar para outro rumo. E ele fala assim, próximo slide. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, a semelhança do sábado judaico, ao contrário, semelhante, é-nos oferecido como um dia da cura das relações do ser humano com Deus, e consigo mesmo, e com os outros, e com o mundo. Próximo. Então, ele fala que domingo é semelhante ao sábado judaico. Né? Ele vai falando assim, nesse último. A lei do repouso semanal impunha a abster do trabalho no sétimo dia, para que descanse teu boi, o teu jumento, também fôlego, também tome fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar e reconhecer o direito dos outros. E ele vem falando assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, ou domingo, difunde-se a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos povos. Então, ali, ele vem falando no finalzinho que o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, né? Ele vai nos ajudar no cuidado da natureza e dos povos. Né? Aqui a gente discorda completamente dele, pois esse dia é o sábado e não o domingo. Irmãos, agora vamos ver um pouquinho mais sobre o que mais tem a falar sobre isso. Ela vem falando quais serão os argumentos usados para o decreto dominical. Ela fala assim, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. O argumento sobre a moralidade. A gente viu logo no comecinho, né? Insiste nisso, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Próximo slide.
Nesta geração, muitos há cujos olhos tornaram-se ofuscados pelo resplendor das especulações humanas, da falsamente chamada ciência, e não percebe a rede e nela cai tão facilmente como se estivessem de olhos vendados. Os homens exaltam suas próprias teorias acima da palavra de Deus. Pode, então, a inteligência causar maior dano que a ignorância. Então, agora ela vai falar um pouquinho mais sobre a falsa ciência. Próximo slide. Ela fala assim, irmãos. Assim, a falsa ciência da atualidade, que mina a fé nas escrituras sagradas, mostra-se a tão perseguida no preparar o caminho para a aceitação do papado como seu formalismo aplausível, como fez a retenção do saber abre o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. Próximo slide. Então, a gente vê aqui que ela falou que 2 argumentos seriam usados. Argumentos científicos e argumentos morais. A gente viu isso na casa do Papa Francisco, né? Vamos lá para o próximo. Ela vem falando aqui, irmãos, que não trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta, né? Próximo slide. Ela fala assim, não é muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários, como o cerco de Jerusalém, pelos exércitos romanos, era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Então, ela vem comparando ali, por comparação, né? Ela fala assim como o cerco dos romanos a Jerusalém foi o sinal para os cristãos judeus fugirem de Jerusalém. Próximo slide, ela fala assim. Assim, o arrogar-se de nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será, então, o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para a saída das menores e para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então, assim como o cerco dos romanos a Jerusalém é um sinal de fuga para os cristãos, para nós, qual vai ser o sinal de fuga final, né? Para aqueles que não têm como, não tiveram condições de ir para o campo antes, né? Principalmente, eu acho ali, aquelas pessoas que têm trabalho missionário na cidade, pastores também, alguns ali, não têm essas condições de, por exemplo, ir para o campo talvez antes, né? Então, isso aqui, poderia colocar mais nesse contexto aqui, ou então as pessoas que realmente tentaram de todos os jeitos, mas não conseguiram ser tão rápidos e ir para o campo, né? E ela fala que quando o decreto dominical for, entre aspas, ali, colocado nos Estados Unidos, né? Quando estiver perto, a gente vê o cerco se fechando ali, né? Com a pós-dominical, será o sinal de fuga para as cidades, né? De fuga das cidades, não para as cidades, perdão. Então, assim como foi para os judeus, o cerco romano a Jerusalém, o cerco do decreto dominical ali, né? Quando vemos o decreto dominical ali sendo pautado nos Estados Unidos, vai ser o sinal de fuga para nós, os que não puderem chegar antes no sítio, fugirem de ver as cidades. Vamos lá? Agora vamos ver um pouquinho mais sobre como vai ser nossos dias. Né? Primeiro vai ser uma lei dominical, a guarda do domingo. A gente viu que no passado, irmãos, não houve consequências, mas era um sinal para abandonar as cidades. Né? Assim como eu falei, para aqueles que não puderam, vai ser o último sinal de misericórdia de Deus. Né? Sai logo antes que eu destrua, porque a gente sabe quando sair o decreto, irmãos, pouco tempo nos resta. Então, a gente viu ali que, primeiro decreto dominical, irmãos, não vai haver consequências, pois não trabalhar no domingo, para muitos já não trabalham no domingo. Então, não vai mudar muita coisa. Agora, no segundo, irmãos, vai começar a mudar. Então, assim, muitas pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre o decreto.
quando o decreto sair, vai acontecer tanta coisa, isso, aquilo, vamos entregar mais para Deus e tal. Então, quando eles veem, irmãos, que o decreto dominical não causou nada disso, não foi aquilo que todo mundo falava, aquele burburinho, que começa a perseguição e tal. Porque, assim, irmãos, quando sair o decreto, vai haver paz e segurança. Por um tempo, não sei quanto tempo, creio eu, não sei muito tempo. Mas vai haver um tempo de paz e segurança. Então, muitos que não têm tanto conhecimento vão falar: os adventistas estavam mentindo. Esse tal decreto dominical aí não causou mal para ninguém. É só não trabalhar no domingo e é só isso. Falam tanto mal esse decreto, que acontecer isso, que ia matar gente, que ia perseguir, que ia fazer isso e aquilo. Então as pessoas vão o quê? Vão relaxar. Né? Pois vai haver paz e segurança. Mas quando houver isso, haverá repentina destruição. Então, irmãos, no primeiro decreto não vai haver consequências. Vai ser só não trabalho no domingo. Próximo slide. Aqui vem falar um pouquinho mais, irmãos, sobre a questão econômica, né? A gente sabe que um dos argumentos usados vai ser a questão econômica. A gente vê que no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né, houve propostas de diminuição da semana de trabalho, né? Para trabalhar menos dias, trabalhar 4 dias, 3 dias, até menos dias, para ganhar o mesmo salário. Só que uma economia em que você trabalha menos e ganha o mesmo, essa economia vai quebrar. E juntando isso, irmãos, ao nosso cenário mundial de guerras, de problemas econômicos, de inflação, de uma recente pandemia ou de outras crises financeiras que podem vir, outra pandemia, algo assim, a gente vê, irmãos, que vai se montando um cenário de devastação econômica, de quebra econômica do mundo. Próximos slides. Pode passar. Pode passar. Aqui, irmãos, a irmã Aisha vem falar um pouquinho mais sobre o decreto dominical nos Estados Unidos. Ela fala assim: quando nossa nação, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo-os a observância do domingo, e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia. A lei de Deus será, para todos os feitos, invalidada em nosso país, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Irmãos, a gente sabe ali que os Estados Unidos foi uma nação muito abençoada por Deus, e ainda é uma nação muito abençoada por Deus. Mas, irmãos, quando eles promoverem domingo, a apostasia nacional, essa será a Constituição dos Estados Unidos. A apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Irmãos, se os Estados Unidos entrem em uma ruína nacional, todos os países do mundo entram em ruína nacional. Próximo slide. Ela fala assim, né? Que Satanás está ativamente em operação em nossas cidades e populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que penetrou em nossas igrejas. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em aglomerados comerciais e em sindicatos e em confederações. Não devemos ter nada a ver com essas organizações. Próximo. Ela fala assim, irmãos: os sindicatos serão um dos instrumentos que estarão sobre a terra em tempos de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. E aqui, irmãos, eu quero ressaltar um pouquinho mais sobre esse Papa atual agora. Né?
ele é um Papa que trabalha muito com a causa sindicalista, com os sindicatos trabalhistas, né? A gente viu que é um Papa realmente que ele está perfeito para o cenário de um decreto dominical. Então, a gente vê que o cenário não está se montando completamente. Temos ali a igreja se unindo para eleger um presidente. Temos um Papa que gosta de trabalhar com os sindicatos. E o Papa anterior, com argumentos ambientais e argumentos científicos e argumentos morais, trabalhando ali com a sociedade, com movimentos sociais. Então, vemos que o mundo está sendo preparado para isso. Próximo. Próximo. Quais serão os argumentos, irmãos? Científicos, morais e argumentos financeiros serão os argumentos para o decreto dominical. Próximo. Está lá em Apocalipse 13, o verso 16, fala assim: a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que recebam a marca na mão direita ou na fronte. Próximo. A segunda fase vai ser essa aqui: obrigar a trabalhar no sábado. Por quê, irmãos? A gente viu que a tendência é trabalhar menos dias e ganhar mais. Isso vai causar uma quebra da economia, irmãos. E quando a economia quebra, um bom exemplo disso foi depois da Segunda Guerra Mundial. A economia quebrou em vários países, né? E o que eles tiveram que fazer? Trabalhar vários dias a mais. Isso inclui trabalhar no sábado. Então, como vai haver ali um decreto dominical com economia quebrada? Vai ter que trabalhar 6 dias, né? Voltar à escala 6 por 1. Porque trabalha 6 e descansa 1. Então, como não vai poder trabalhar no domingo, usar um decreto dominical, as pessoas serão obrigadas a trabalhar no sábado. E aí entra o selo de Deus ou a marca da besta. Aí que chega o ponto decisivo. Adoraremos a Deus ou ao diabo? Serviremos a Deus ou aos homens, né? Então, na segunda lei dominical, irmãos, começa a fechar o cerco se fecha para nós. Vamos lá para o último slide. Então, primeira fase, uma lei de descanso no domingo que não causa nenhum problema para nós. A segunda vem com obrigar a trabalhar no sábado, multas e ações. Hoje em dia seria multas e prisões, podemos colocar assim. A terceira seria o quê? Perda de bens, perda de imóveis, casas e tudo, né? A quarta, a perda da liberdade. E a quinta e a última, o decreto de morte, né? Pessoas ali serão martirizadas e mortas, né? Irmãos, vamos para o último texto. Está lá em Sofonias 2, Sofonias 1, não, perdão, Sofonias capítulo 2, o verso 1 e o verso 2. Pode passar o slide. Aí, irmãos, para quem quiser acompanhar em casa, está lá em Sofonias 2, o verso 1 e o verso 2. É a mensagem de Deus para nós nesses últimos dias, que fala assim, para esse povo que conhece o tempo, fala assim, irmãos: congregai-vos, sim, congregai-vos vós, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como uma pagana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, aqui, irmãos, em Sofonias 2, o verso 2, Deus fala que devemos nos congregar antes que o decreto produza o seu efeito. Irmãos, esse é o chamado de Deus. Congregai-vos, sim, congregai-vos antes que saia o decreto e ele produza os seus efeitos. Que possamos, irmãos, estar firmes, permanecer fiéis,
que possamos meditar no que foi falado hoje. E que essa mensagem fique no coração dos irmãos. Amém.